Pastor Elias estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos ler 1 Coríntios. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 12. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Amém? Amém. Se os irmãos quiserem se colocar sobre os pés, vamos já estar bem sentado. Os irmãos estão aí? Amém. Glória a Deus. 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 Aleluia. 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 1 Coríntios, capítulo de número 12, e versículo de número 12 diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus colocou no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, nós estamos no culto. Eu digo sempre que se nós intitulássemos níveis de cultos ou tipos de cultos, esse seria o culto dos cultos. É o culto
da ceia do Senhor. Nós estamos reunidos aqui para celebrar a vitória que Jesus Cristo nos conquistou no Calvário. Se tem um culto da vitória, esse deveria ser o culto intitulado como culto da vitória. Nós vemos campanhas por aí, né? Venha hoje ao culto da vitória. Esse é o culto da vitória. É o culto da ceia. Nós já entramos com a vitória garantida, porque a vitória foi dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus. Amém? Nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, que o apóstolo Paulo vem tratando questões, ensinando a igreja de Corinto, que estava em Corinto. No capítulo 11 nós vamos ver o apóstolo Paulo falando da ceia. É o nosso texto que, desde que eu me entendo por crente, nós lemos na ceia do Senhor. Nós lemos aquela instrução que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele não recebeu dos outros apóstolos, ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Haja vista que a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios foi escrita antes dos evangelhos. Então, o apóstolo Paulo, ele não copiou, ele não recebeu aquilo que Jesus tinha deixado através de Mateus, através de Marcos, através de Lucas ou através de João. O apóstolo Paulo, ele recebe do próprio Senhor Jesus Cristo e então ele dá a instrução para a igreja do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está resolvendo algumas questões. Quando ele fala da ceia, ele está resolvendo não só a questão da ceia do Senhor, mas sim o banquete que eles faziam após. Ele estava dando confusão. Quando você lê o texto todo, você vai ver que algumas pessoas estavam chegando primeiro, estavam comendo demais, outros estavam bebendo demais, e não estavam deixando para as demais pessoas. O apóstolo Paulo estava colocando ordem, colocando decência, que as coisas de Deus é feita com ordem e decência. Na última ceia que eu preguei aqui, já faz alguns meses, não sei quando foi, mas eu falei aqui das 3 características da ceia, que a ceia ela aponta para o passado. O que é o passado? A obra redentora, o que Jesus fez na cruz do Calvário, o resgate que Jesus nos deu, o seu sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário, a sua ressurreição. Nós não celebramos um Cristo morto, nós celebramos um Cristo vivo. E a ceia é esta vitória. Jesus triunfou sobre o pecado. O apóstolo Paulo diz nos Efésios que através de Jesus, Deus nos tirou, nos transportou da miséria do pecado, da imundícia do pecado, para reinar com o seu Filho bendito. Então, a ceia, ela tem essa conotação desta obra redentora que o Senhor Jesus Cristo fez, realizou no passado. E quando eu falei na última ceia, eu falei que a ceia aponta também para a obra vindoura, que o apóstolo Paulo diz que todas as vezes que nós estamos fazendo este ato, nós estamos anunciando que Ele virá. E eu preguei aqui e falei que Ele virá, mas o Senhor hoje à noite me direciona para pregar sobre o momento de hoje na ceia. Porque a ceia aponta do passado, da obra redentora que Jesus fez para conosco. Nós só estamos aqui por causa desta obra, nós só estamos aqui porque Jesus nos amou, nós só estamos aqui porque Jesus apagou nossos pecados, nós só estamos aqui porque Jesus nos perdoou, nós só estamos aqui porque Ele nos comprou, nós só estamos aqui porque Ele venceu na cruz, nós só estamos aqui porque Ele ressuscitou, nós só estamos aqui por causa dEle. Então, é uma obra que Ele já fez, aponta do passado, mas no presente, a ceia é a comunhão da igreja. A comunhão com Cristo. A comunhão com o nosso Senhor. A comunhão com o nosso Salvador. Mas a comunhão com os irmãos. A comunhão uns com os outros. A minha comunhão com você. A sua comunhão com esse irmão que está do seu lado. A nossa comunhão, isso aqui é a nossa celebração. Nós somos membros uns dos outros. Nós pertencemos ao corpo místico de Cristo. O apóstolo Paulo diz que no corpo não tem judeu e nem grego, não tem gentil e nem judeu. No corpo não tem africano, não tem brasileiro. Essa igreja não é de africano, essa igreja aqui não é de brasileiro, essa igreja não é de português, essa igreja é a igreja de Cristo.
está em comunhão com Cristo. Esta igreja é de quem está em comunhão uns com os outros. E quem está em comunhão pode servir, pode trabalhar, pode pregar, pode orar, pode visitar, pode adorar, pode cantar, pode louvar, pode exaltar, pode tocar, pode trabalhar, porque é o corpo místico de Cristo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não gosto muito disso quando algumas pessoas, eu já ouvi alguns irmãos dizer, nós temos que fazer aqui um culto africano. Não, não tem culto africano. Tem culto na liturgia, pode ter a liturgia africana. Não, tem que fazer aqui um culto brasileiro. Não tem culto brasileiro, tem culto para Deus, irmãos. E tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, adore ao Senhor. É claro que nós, a Assembleia de Deus, temos a nossa liturgia. Ok, temos a nossa liturgia. Mas todos aqui que confessam Jesus como seu Salvador, que pertencem ao corpo de Cristo, pode adorar a Deus, pode servir a Deus, pode participar do círculo de oração, pode participar dos jogos, pode ser obreiro na casa do Senhor, pode tocar na banda, pode fazer. Porque nós pertencemos ao corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós pertencemos uns aos outros. Nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos cuidar um dos outros. Irmão, faltou tanta gente hoje na ceia. Não é que o pastor não está vendo isso, não? É só o pastor que é membro? Você não pertence ao corpo? Você faz parte desse corpo? Você está em comunhão com esse corpo? Aleluia. Você está ligado nesse corpo? Você não sente dor, não? Não sente falta de ninguém hoje? Nós somos membros uns dos outros. Porque também, versículo 14 diz assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Muitos membros. E nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Seríamos uma aberração, irmãos, se nós andássemos só com a metade do corpo. Seria estranho. Seríamos totalmente... Mais vale um membro feio, irmão, do que sem esse membro. É ou não é verdade? Tem gente que fala assim, minha orelha é tão feia, mas deixa ela aí. Arranca não. Tem gente que tem um pé horrível, um sapatinho tampa o pé, mas não tira não. É ou não é? Você pode ser o membro mais feio, mas você é do corpo, eu acho que é do corpo. Aleluia. Nós somos do corpo. E nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. O apóstolo Paulo, ele fala aqui da igreja, ele trata desta unidade, e ele fala também da insatisfação de pessoas no corpo. Como, pastor, que ele fala da insatisfação? Porque alguns estão dizendo, eu sou olho, mas eu queria ser mão. Eu sou mão, mas eu queria ser olho. Eu sou pé, mas eu queria ser braço, eu queria ser outra coisa. Mas é interessante aqui, no texto que nós lemos, que foi Deus que colocou cada um no corpo, como Ele quis. Então fala com Ele, reclama com Ele. Não é com o pastor que você tem que reclamar, é com Deus, porque não é o pastor que define as partes das pessoas no corpo místico de Cristo. Quem é que define aqui pelo texto que nós lemos? É Deus que coloca cada um como Ele quis. Irmão, se você é olho, sirva ao Senhor como olho. Se você é mão, sirva ao Senhor como mão. Honre a posição que Deus te colocou. Você estar no corpo já é um privilégio. Eu estar no corpo já é um privilégio. Nós estarmos no corpo já é um privilégio. Nós pertencer ao corpo místico de Cristo. Então vamos ser contentes com isto e louvar a Deus, exaltar a Deus e glorificar
Nós somos úteis no corpo. Agora, pois há muitos membros, mas um só corpo. O apóstolo Paulo diz que se os membros fossem, cada membro fosse independente, cada membro fosse independente, era nós começar a esquartejar aqui, vamos começar a cortar e lançar sobre a mesa. Corta um dedo, corta o outro, corta o pulso, arranca os olhos, vai colocando em cima da mesa. Consegue sobreviver isso? Vai dar certo? Então só existe igreja se estiver ligada no corpo. É por isso que não dá para ser igreja em casa, irmãos. É por isso que não dá para ser igreja longe. Não sobrevive. Eu disse aqui que por mais ruim que seja o membro, mas que nós achamos até que é desnecessário, esse membro faz falta. Mas nós sabemos que um corpo sobrevive sem uma perna. Sim ou não? E uma perna sobrevive sem um corpo? Não. Então você precisa ter comunhão comigo. Eu preciso ter comunhão com você. Você precisa cuidar de mim. Você precisa se importar comigo. Ah, ele é pastor, mas eu pertenço ao corpo também. Você precisa se importar comigo. Eu preciso se importar com você. Nós vamos chegar no céu juntos. Essa é a comunhão de Cristo. É a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. É o culto da igreja do Senhor. Nós somos membros uns dos outros. E nós precisamos se importar uns com os outros. Nós precisamos, irmãos, abraçar, ajudar uns aos outros e viver a unidade de Cristo. Nós precisamos disso. Não é qualquer coisa vamos mandar cortar, qualquer coisa vamos mandar tirar do corpo, qualquer coisa vamos arrastar para longe do corpo. Imagina toda vez que nós machucássemos um membro do nosso corpo, nós fôssemos lá e mandássemos cortar. Olha, bati esse dedo hoje, corta. Olha, essa perna hoje aqui amanheceu doendo, corta. Tem uns mais velhos aí que andam só o cotoco, né? Todo dia tem uma dor diferente. O apóstolo Paulo diz, para que não haja, o versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns com os outros. Olha para o ciclo de oração, vê as irmãs que faltou hoje. Olha para o culto, vê o obreiro que faltou hoje. Olha a igreja para esse lado, olha na juventude. É membro nosso. Nós somos membros uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos verdadeiramente zelar uns pelos outros. O versículo 22, o apóstolo Paulo diz, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, eles são necessários. Aqueles um membro que a gente olha e fala assim, não pastor, esse daí foi até bom não ter vindo, só dá trabalho, esse daí só fofoca, esse daí vem para murmurar, esse daí vem para isso ou para aquilo, irmão, não importa não, ele é necessário no corpo. Aqueles que parecem ser menos importantes, é necessário no corpo. Nós pertencemos uns aos outros. Nós somos membros uns dos outros. E nós precisamos viver isso na prática. Nós precisamos amar uns aos outros. Tem gente que fala assim, olha, eu faltei e ninguém mandou uma mensagem para mim. Sim, eu não gosto muito, não é da minha meu feitio, vamos dizer assim, ou do meu
temperamento, esse negócio de dar uma de coitado. Nunca fui, não faz parte de mim. De ficar ali no cantinho, ninguém me viu, não faz parte de mim. Mas tem algumas pessoas que é assim, né? Mas hoje você está aqui, você sentiu falta de alguém? É porque tem gente que quando não vem, um pastor uma vez chegou para o pastor e falou assim, pastor, fiquei doente, ninguém foi me visitar, ninguém ligou para mim, ninguém me deu uma mensagem. Eu disse, irmão, você viveu a vida toda doente? Eu disse, não. Quantos anos de saúde? Você teve muitos. E nesse tempo de saúde, quem que você visitou? Nesse tempo que você estava bem, quem que foi que você mandou uma mensagem? Porque tem gente que quer que os outros façam aquilo que ele não faz. Porque tem gente que quer que os outros cuidem, mas ele mesmo não cuida de ninguém. Mas verdade é, irmãos, que nós somos membros uns dos outros e é responsabilidade nossa assumir isso e cuidar um dos outros. Esta igreja não pode andar manca, esta igreja não pode andar cega, esta igreja não pode faltar uma mão, esta igreja não pode faltar um pé, todos aqui são necessários. Você que vem, não canta, não tem oportunidade aqui, não canta num conjunto, mas é necessário, é do corpo, está ligado em Cristo. E nós, ainda que você seja a unha do dedinho mindinho, que está ali, é feia, mas é necessária, arranca para você ver. Pega um alicate, vai na unha e arranca para você ver a dor que faz, a falta que faz, a angústia que causa. E a falta de um irmão tem que causar angústia em nós, tem que causar dor em nós, tem que causar esse desespero em nós. É membro uns dos outros, somos membros uns dos outros. Jesus é o cabeça. Aleluia. Se Jesus descesse para andar com uma igreja aqui de Fogueteiro hoje, como é que essa igreja ia andar aqui hoje? Manca? Faltando pedaço? Eu não sei o que você veio ouvir hoje, mas é o que Deus colocou no meu coração para trazer aqui para nós. Deus quer que nós unimos as nossas forças, irmãos. Deus quer que nós sejamos igreja de verdade. Deus quer que nós sejamos uma igreja que se importa uns com os outros. Cumpre a sua responsabilidade como membro deste corpo. Cumpre a sua responsabilidade. Para de jogar uns para os outros. O pastor não dá conta, irmão, de cuidar de sentir falta de todo mundo, não. Mas nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros do corpo. A minha mão às vezes sente falta, procura os outros membros, está aqui. Glória a Deus, os meus olhos veem, meus membros estão todos aqui, graças a Deus. Você pertence ao corpo, você pode olhar e ver quem está fazendo falta. Porque nós somos o corpo de Cristo. Os seus membros em particular. Tem estado até no meu coração, eu comentei com alguns irmãos para mim, quero comentar com o pastor, sempre teve no meu coração, de nós terminarmos a ceia e fazermos um jantar, começar a ceia mais cedo e fazermos um jantar, e termos comunhão uns com os outros, sentar à mesa. A igreja primitiva fazia isso. O apóstolo Paulo está caminhando dentro dessa linha de raciocínio, ele está tratando da ceia. Ele está tratando da ceia que não era a ceia do Senhor, a comida, o jantar que eles tinham após a ceia do Senhor, ou antes da ceia do Senhor. E ele está tratando da unidade da igreja. Nós precisamos ser igreja de verdade. Nós precisamos ser a igreja do Senhor Jesus Cristo que vai morar no céu. Nós precisamos se importar uns com os outros. O apóstolo Paulo diz nos Colossenses 1,18: Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio do primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Nós não podemos, irmãos, ser uma igreja que se alegra com a amputação. Nós não podemos ser uma igreja que se alegra com os membros que caem do corpo. Nós não podemos ser uma igreja que tem prazer. Não sei se você já viu isso, é difícil até
a gente imaginar isso, mas existe no nosso meio pessoas que falam, olha, tá vendo? Eu sabia que ia cair. Eu sabia. Estava escrito já. Não dói. E o apóstolo Paulo traz essa alusão como se você fosse para um hospital fazer uma amputação sorrindo. Quem vai para o hospital tirar um membro do seu corpo sorrindo, fazendo festa? Você não entende, mas esse irmão que caiu, ele pertence a você, está ligado a você. Você também está padecendo. O apóstolo Paulo escreve aqui que se um membro padece, todo o corpo padece. Se um membro está doente, todo o corpo está doente. Que igreja estranha é essa? Que corpo estranho é esse que se alegra com a amputação de membros? Com a falta de membros? É masoquista? É o que é isso? A igreja de Cristo, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos amar uns aos outros como Cristo amou a igreja. Nós precisamos disso. O apóstolo João diz, meus filhinhos, não ameis só de palavras. Tem muita gente bom de discurso e ruim de fazer, irmãos. Bom de palavra, bom de fala bonito, encanta, mas não faz nada. E nós precisamos fazer. Ora por alguém, liga por alguém, abraça alguém, cuida de alguém. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter a comunhão uns com os outros. Nós precisamos viver em comunhão uns com os outros. Eu sei o que eu estou falando aqui nesta noite. O Senhor me direcionou, Ele me deu esta palavra para ministrar aqui nesta noite, porque o Senhor está vendo que nós precisamos viver em união, que nós precisamos cuidar uns dos outros, que nós precisamos se importar uns com os outros, que nós precisamos curar os membros que estão doentes, que nós precisamos socorrer aqueles que estão prestes a cair, que nós precisamos se importar com aqueles que parecem ser menos decorosos, menos importantes. Nós precisamos cuidar desses membros. O apóstolo Paulo faz uma analogia. Quando você está com um membro machucado do seu corpo, você deixa ele exposto. Se você fez um corte, você coloca ali um band-aid. Se você machucou um dedo, está inchado, quando você vai dar a mão para alguém, você já fica, não aperta não. Todo o corpo está voltado para esse membro. E nós precisamos disso aqui. Esta igreja vai crescer. Esse trabalho vai avançar. Os membros vão aumentar. Mas quando nós começarmos a se importar uns com os outros verdadeiramente, quando nós realmente sentir que nós somos parte do corpo, e assumir as nossas responsabilidades como membros do corpo. O apóstolo Paulo diz, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Jesus é o cabeça. E agora ele olha para o corpo. Imagina ver o corpo se degradando. Ver o corpo se mutilando. Ver o corpo se ofendendo. Ver o corpo. Há por aí uma ideologia muito errada, né? Ver o corpo, minhas regras, né? E as pessoas destroem o templo do Espírito de Deus. Que é uma outra mensagem à parte. Mas nós somos templo do Espírito Santo e o nosso corpo é um corpo consagrado a Deus. Amém. Nós não damos golpes no nosso corpo. Nosso corpo não é gibi para nós estarmos se riscando por aí. Não. Nós somos membros do Senhor
e nós protegemos uns aos outros. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Amém. Aleluia. Coloca-se sobre os pés. Vou fazer exatamente o que o Senhor me mandou fazer. Quero fazer uma oração com toda a igreja. Mas eu quero que nós, desde voltar aqui, cerque aqui e dê as mãos uns com os outros. Até chegar a fechar todos os obreiros, tudo, para nós orarmos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Esse irmão que está do seu lado, essa irmã que está do seu lado, ela pertence a você. Nós vamos morar no céu juntos. Nós vamos pro céu juntos. Nós vamos vencer juntos. Não vai ficar faltando nenhuma unha, irmão. Vamos subir todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Louvado, eu sei que na igreja existe liderança, existe a hierarquia na igreja, mas, pertencendo a Cristo, nós somos membros um dos outros, e o cabeça é Jesus, o grande é Jesus, que é o cabeça. O único que pode sobreviver, é esquisito, irmão, passar uma cabeça voando aí seria, mas Jesus pode fazer isso, Ele pode. Agora você, se sair do corpo, vai apodrecer e vai feder, tem que jogar fora. Tem que enterrar, ninguém quer aqui dentro fedendo. Por isso que nós precisamos estar no corpo. Nesta oração nós vamos falar isso, que você precisa desse irmão que está do seu lado. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Esse irmão que está do seu lado precisa de você. Nós precisamos um dos outros. E quando há união, irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós não ficamos no corpo se vitimizando, quando nós entendemos aquilo que Deus colocou nós para fazer, as coisas acontecem, o extraordinário acontece. Quando nós não ficamos se vitimizando, mas eu queria ser pé, eu queria ser olho, eu queria ser isso ou aquilo. Quando nós colocamos na posição e entendemos que grande é o cabeça, que é Jesus Cristo, e aquilo que Ele colocou nós para fazer no corpo, nós vamos fazer, as coisas vão avançar da melhor forma. Vamos orar ao Senhor, vamos interceder pelos nossos irmãos que está faltando aqui hoje. Quando você sair daqui, manda mensagem para alguém, liga para alguém, você fez falta, hoje eu andei manco por tua culpa, hoje eu andei meio torto porque você fez falta, eu senti a sua dor hoje, eu senti a tua falta hoje. Esse sentimento tem que estar em nós. O apóstolo Paulo diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe um jardineiro que chora quando cai uma pétala ou uma folha. Existe o cabeça que sente falta dos seus membros. E existe membros que sentem falta um dos outros. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos, ó Deus, aqui, ó Pai, de mãos dadas como sinal de comunhão, ó Deus. Como sinal, Senhor Deus, querido, de membros um dos outros, ó Deus Todo-Poderoso. Nós somos membros um dos outros. Nós pertencemos uns aos outros e somos membros do Senhor Jesus Cristo. Somos o Teu corpo em particular, ó Senhor Jesus Cristo. Deus querido, faz o Teu querer em nosso meio. Que verdadeiramente, ó Deus, nós possamos se importar uns com os outros. Que verdadeiramente nós possamos amar uns aos outros. Que verdadeiramente, ó Senhor Jesus Cristo, nós possamos cuidar uns dos outros. Que verdadeiramente, ó Deus, nós possamos olhar uns pelos outros. Que verdadeiramente, ó Deus querido, nós possamos aprender a curar, a cuidar, a zelar, e não a deitar fora. Que Teu Espírito Santo, ó Deus querido, faça esse crente sentir a graça da comunhão, a alegria que o Senhor tem por nós vivermos em união. Aleluia, que verdadeiramente o Teu poder, ó Deus querido, desça neste lugar, enquanto a Tua igreja entende, aleluia, o poder que há, ó Pai querido, na comunhão, na união. Entenda, Senhor Deus querido, o poder
abatido. Passa o teu bálsamo, Senhor Deus querido, sobre os nossos membros feridos. Ó Deus querido, traz perdão sobre nossos membros feridos, traz renovo, traz vida, Senhor Jesus Cristo, não amputa não tira fora não, Senhor, traz bálsamo, traz bálsamo, traz bálsamo, traz cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus querido, esse membro que já estava faltando sangue, que estava faltando vida, que estava rocheando, ó Deus querido, que receba vida agora, que sinta o calor uns dos outros, que sinta a presença do teu Espírito, trazendo vida, vivificando, trazendo alegria no alto e vida abundante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba vida, receba vida, receba vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entenda, você faz falta no corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Cumpra o teu propósito nesta noite, cumpra o teu querer nesta noite. Nós estamos aqui dizendo, ó Deus, nós estamos em comunhão, nós estamos em comunhão. Nós estamos em comunhão uns com os outros, nós somos membros uns dos outros, e estamos aqui para te celebrar, para te adorar, para te glorificar, Jesus. Cumpre o teu querer, ó Deus. Visita nossos irmãos, ó Pai querido, que não conseguiram chegar. Nossos irmãos, ó Deus querido, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão enfermos. Ó Deus, que daqueles que se entristeceram, aqueles que se amargurou, aqueles, ó Deus querido, que se abateram. Deus, eles são importantes, eles são importantes, eles são importantes. Alcança eles, ó Deus. Eles fazem falta aqui no nosso meio, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Abençoa a tua igreja, ó Deus, abençoa a unidade da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, concede vitória ao teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Bendito é o nome daquele que vive, que reina para sempre. Jesus é o centro, Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é a cabeça. Ele quer que tudo esteja em conserto, em saúde perfeita, para que juntos em unidades possamos estar em Cristo, Cristo em nós. Aleluia. É interessante a percepção que Paulo teve do Espírito de Deus em fazer toda esta junção, colocando em uniforme de uma verdade absoluta de que cada membro tem a sua importância. Cada membro tem a sua importância. Um dia desse eu disse, principalmente a gente que vem do interior, que é acostumado, já nem sei como é que é isso mais, já há muitos anos, aquele bichinho do pé, que pega debaixo da unha do dedinho, pode ser o dedinho mindinho, que vai trazer perturbação em todo o corpo. Uma farpa sequer, que se entra no dedo, traz contrariedade para todo o corpo. E cada crente nessa casa tem uma função. Não é alheio que você está aqui. Você pode até pensar que não é nada, mas você é alguém precioso a qual Deus colocou neste lugar para servir a Ele no corpo. E é uma coisa inválida, que nós invalidamos, que ainda acontece em nosso meio, e é um assunto que eu nunca quero tratar, porque é de cunho de vergonha, quando nós queremos defamar alguém que é importante, nós nos desprezamos. Um exemplo: você vai dar notícia, eu tenho um dedinho mindinho, eu falo que tenho um dedinho mindinho muito feio no pé, é torto, o outro pega em cima dele, e ele é todo amassado por baixo, porque o outro trabalha em cima dele, mas ele é meu, e nada fácil eu cortar ele. Se eu pego até aquela coisinha do alicate da José, e faço a cutícula dele, trago direitinho, deixo a unhazinha por cima dele, que é uma unha bem pequenininha, mas eu cuido dele, ele é meu. Você acha que eu vou falar dele, mal dele para você? Ele é meu. É feio, mas é meu.
E Deus me deu isso aí, eu vou valorizar porque ele é meu, então não vou falar mal dele para ninguém. E tem muita gente que consegue falar mal do fulano ligando para Bertano. Isso é uma vergonha no meio do nosso meio. Graças a Deus que não tem isso não, né? Amém? Se alguém ligar para o fulano, ei, vamos falar um bocado de Bertano, falar de cicrano, que sujeito, não sei, que fulano de tal. Isso não pode acontecer. Nunca no meio da igreja alguém falar da vida alheia. Isso é pecado e não vai para o céu não, viu, irmão? Quem fala da vida alheia não vai para o céu não. Vamos cuidar. Eu aprendi um dia desse com as mulheres aqui, e quando vai falar demais da conta, aí eles até fizeram uma brincadeira. Ei, vamos brincar de vidinha? Quem sabe o que é isso aqui? Brincar de vidinha. Cada um cuida da sua. Brincar de vidinha é isso, cada um cuida da sua. Já está difícil demais eu cuidar da minha, tem que cuidar da vida dos outros. Isso não funciona não. Vamos estar sadios são no corpo para que tenhamos serventia para Cristo. Amém? Quero convidar aqui os obreiros que estão acostumados na distribuição dos elementos da ceia. Convidar aqui o presbítero Francimar, que estará fazendo a leitura oficial da ceia. E você que está em comunhão com o Senhor, venha participar do corpo do sangue de Cristo, porque, queridos, é a reunião, para mim é a festa mais importante da igreja. Todos os meses nós estamos aqui. Nós não encontramos na Bíblia Sagrada, de forma bíblica ou cultural, quando é que se deve participar da ceia. Se é uma vez por mês, se é uma vez por ano, como é que deve. Mas a importância que a Bíblia nos dá é quando fizermos isto, fazemos sóbrios, entendidos sabiamente, porque nós estamos aqui comendo o corpo e o sangue do Senhor. Porque Jesus, em um jantar, antes que ele fosse entregue à mão dos seus inimigos, onde ele foi sacrificado, ele, no capítulo 22 de Lucas, ele reúne com os seus discípulos e tem ali um jantar e a ceia. Então este memorial é até que o Senhor volte. Vamos fazer isso com responsabilidade. Vamos valorizar isso. Vamos fazer isso com prudência. Porque o crente que não vem exatamente no culto desse dia, se eu não estiver doente, se eu não estiver trabalhando, ou não vem por preguiça, é um negligente. É um negligente. Mas se está enfermo, a gente entende. Se está trabalhando, a gente entende. Mas é importante a igreja estar reunida nesse dia aqui para celebrar no corpo do Senhor o sacrifício de Cristo, a sua morte que não foi em vão, porque através da sua morte ele resgatou a cada um dos teus filhos que estão presentes aqui nesta noite. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos uma vez mais colocar sobre os pés. Primeira carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 11, a partir do verso de número 23. Timóteo não, irmãos, Coríntios, tá? Eu pensei em Timóteo, mas aqui, ó, está aberto em Coríntios, eu falei Timóteo. Que diz assim, primeira carta a Coríntios, capítulo 11, verso 23, que diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e o que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que ele venha.
Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e desta maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por esta razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Amém, irmãos? Estende as mãos para cá. Senhor Deus e Pai, na tua presença, Senhor, Pai, reunidos, ó Deus, aqui nós apresentamos, ó Pai, este símbolo, ó Pai, em tuas mãos, Senhor Deus, Pai, este pão, Deus, que foi feito, ó Pai, na padaria, Pai, aquilo que após a oração, ó Pai, este pão, Senhor, venha ser o corpo do Senhor, ó Deus, moído ali na cruz do Calvário, Deus, para perdão de nossos pecados, ó Deus, Pai, que nós possamos, quando nós ingerirmos, Senhor Deus, relembrar, Senhor, do sacrifício que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário, que nós possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, anunciar, meu Deus, a morte do Senhor, anunciar, meu Deus, a salvação, que nós possamos, ó Deus, a cada dia pregar, meu Deus, a cruz de Cristo, ó Deus, Pai. Por isso nós damos grato ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Os irmãos que receber já podem estar ingerindo, tá, irmãos? Por vontade. Aqui está o alimento que representa o sangue do Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário. Se Jesus demorar 1000 anos a voltar, este evangelho será pregado. E isto aqui será feito ainda pela igreja.
Estende tuas mãos, Senhor. Nós consagramos este sumo que representa o teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, em prol de toda a humanidade. Meu Deus, cada gota marcava o sofrimento, cada gota marcava o resgate do homem, da mulher. Por isso que o Senhor disse que nós deveríamos lembrar desse dia e fazer isso até que o Senhor volte. Abençoe a tua igreja, abençoe a tua igreja universal, que tem proclamado o teu evangelho, que tem feito como o Senhor tem o instruído, como o Senhor tem o dito, para que assim viéssemos lembrar desse dia. Por isso é que nós consagramos agora, porque se representa o teu sangue imaculado, sangue sem nenhum defeito, sangue sem nenhum problema. O problema era eu, o problema era nós, o problema era a humanidade. Mas o Senhor entregou assim, como ovelha muda, segui diante dos teus tosqueadores, e nem que sequer o Senhor abriu a tua boca. Foi levado ao matadouro, e ali o Senhor inspirou, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e vivo está para sempre. E a tua igreja irá participar do teu sangue nesta noite. Seja todos aqueles, Senhor, abençoado para a glória de Deus Pai. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Senhor, muito obrigado por essa dádiva, por essa bênção, porque tuas mãos, ó Senhor. A tua morte, Senhor, foi o passaporte para a eternidade. Não só a mim, mas de todos quantos, de toda a humanidade. Deus, o teu sacrifício foi real para restaurar toda a humanidade. E teus braços continuam sendo abertos, tuas mãos continuam sendo estendidas, e a tua palavra continua dizendo ainda: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Deus, o teu sacrifício, Senhor, foi a garantia que nos deste de vida eterna. O teu sacrifício, Senhor, foi a passagem para o céu. Senhor, o teu sacrifício foi para que um dia o Senhor viesse dizer para nós: vindo bendito de meu Pai, obrigado, porque tuas mãos nos alcançou, as tuas mãos tirou um charco de lodo, o Senhor firmou nossos pés sobre uma rocha, chamou-nos de filho, escreveste o nosso nome no livro da vida. Pai querido, e uma promessa do Senhor para todos aqueles que creem. E o Senhor chamou de bem-aventurado aqueles que lavam a vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. A tua misericórdia nos alcançou, porque a tua misericórdia não é mirrada, a tua misericórdia é infinita, não tem fim, porque o teu amor é grande e abraçou-nos, agarrou-nos, e por isso, Senhor, que nesta noite nós louvamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome. Obrigado, porque pecadores somos, homens falhos que somos, mas a tua mão está sempre nos estendida, Senhor. Pai querido, tuas mãos está sempre estendida. Pai, obrigado, porque até aqui o Senhor está conosco. O Senhor está com a igreja de fogueteiro, o Senhor está com esta família, está juntando a membresia, está trazendo saúde, está curando desse que está enfermo, está tirando farpa desse que está agarrado no Senhor. Traz saúde em cada membro, traz saúde em cada membro, para que esse corpo seja saudável, para que esse corpo seja saudável, e o Senhor como cabeça continua sendo a nossa direção. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, te agradecemos hoje e sempre. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Quem está aqui no corpo de Jesus? Amém. Aleluia. Se você está no corpo de Jesus, isto é sinônimo de que você está no lugar certo. Louvamos o Senhor. A vida dos irmãos que estiveram conosco na live até neste momento. Deus em Cristo te abençoe. Amanhã, às 10 horas, nós estaremos aqui juntos, reunidos, mais uma vez, para juntos exaltar o nome do Senhor. Quero deixar aqui para o presbítero Daniel, que está pedrando. Amém, irmãos, esteja com as mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para sempre. E todos dizem amém. Amém.